Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de emagrecimento. Na verdade, vai ser um post bem longo, porque eu vou te falar as dificuldades de emagrecimento ao longo da idade, o porquê que quando você vai envelhecendo vai ficando cada vez mais difícil engordar. Eu vou te explicar o motivo do efeito rebote, do efeito sanfona e o que realmente te leva ao ganho de peso. É praticamente uma consulta endocrinológica, tá? Se você entender isso, o seu problema com peso, ele tende a desaparecer. As pessoas acreditam que emagrecer é déficit de caloria e engordar é aporte. Não é exatamente isso, porque o seu corpo ele deveria conseguir controlar a sua quantidade de reserva energética. Então, se você come um pouquinho a mais, ele deveria gastar. Se você come a menos, ele deveria reduzir o metabolismo para manter o seu peso. Isso se chama set point energético. Tá? Vamos lá. Poxa, Rafael, à medida que eu vou envelhecendo, eu estou tendo uma dificuldade cada vez maior de emagrecer. Isso é verdade? Será que é porque o meu metabolismo está reduzindo? Sim, mas não significativamente. Então, não é isso que te leva ao ganho de peso com a idade. Se você tiver calma, pegar um papel e montar um gráfico com os anos que você for ganhando peso, você vai perceber que isso está muito relacionado com a sua rotina, com o seu aumento de responsabilidades. Saiu da faculdade, primeiro emprego, promoção, casamento, família. São todos esses pontos que te fazem engordar. O que na verdade acontece é que você altera a sua rotina. E como sua vida fica muito corrida, você acaba escolhendo hábitos menos saudáveis. É isso que te faz engordar, porque isso mexe no seu set point de energia. O que é set point de energia? É a quantidade de energia pré-programada geneticamente que você deveria ter para sobreviver. Então, vou chutar um valor. Vamos entender que gordura é principalmente uma fonte de energia, como se fosse sua conta poupança. Tá? Vamos colocar que sua fonte de energia seria adequadamente 100 mil. Tá? Se você, por acaso, engordasse um pouco, o que seu corpo deveria fazer? Aumentar o metabolismo para você voltar para 100 mil. Não, Rafael, agora, se eu por acaso emagreci, fiz uma dieta, fiquei doente, o corpo perde, ele reduz o metabolismo para você voltar para 100 mil. O corpo, ele deveria voltar ao peso prévio. Acontece isso em todos os animais, menos nos seres humanos. Tá? Dois exemplos. O urso polar, ele reduz o metabolismo dele pela metade, quando vai hibernar, depois volta ao que era antes, em 2 dias. Né? Os pássaros também, quando eles vão fazer aquelas viagens muito longas, migratórias, eles também reduzem o metabolismo dele e depois volta exatamente o que era antes. Você perdeu essa situação, mas por que será? É isso que você tem que entender. Tá? São 6 coisas que mexem com o seu set point. Primeira coisa, qualidade alimentar. Alimentos industrializados, processados, ultraprocessados. A gente pode falar de dieta ocidental, uma dieta de qualidade ruim, né? Junk food, você pensa muito na dieta americanizada, né? O que acontece? Esse tipo de alimento ele tem uma forma de interagir diferente com o cérebro, né? O cérebro ele conversa com o intestino, né? Então assim, com esse tipo de alimento a conversa é diferente. Com esse tipo de alimento se tem menos saciação, tem um aumento do apetite ou uma menor redução, tá? E o corpo ele leva a uma redução da sua taxa metabólica basal. Então, para você ter em mente, quem come alimentos ultraprocessados tende a comer de 300 e 500 calorias a mais ao dia. Tá? E tem uma redução da taxa metabólica basal. É tudo para você ganhar peso. A segunda coisa é a ausência da saúde muscular. O músculo é um dos maiores órgãos endocrinológicos do corpo, só pede para o intestino. Mas ele só é efetivo em contração muscular vigorosa, então atividade física. O músculo ele controla o metabolismo de colesterol, glicose e energético. Então, não está utilizando a musculatura com qualidade, você tem uma redução do metabolismo. Então vamos lá, seu set point é de 100 mil, está comendo alimento ultraprocessado, 110, 115, ausência de saúde muscular, 120, nós temos mais 6. Tá? Terceira, mudança do padrão do sono, né?
Sono, vigília, é você dormir mais tarde, acordar mais cedo, com qualidade inadequada do sono. E se cria para o corpo uma situação de estresse. E o corpo entende que, como você vai ficar acordado por mais tempo, você precisa de uma maior reserva de energia. Tá? Além disso, ele altera os hormônios endócrinos metabólicos, GH, testosterona, cortisol, e tudo isso te levam a um aumento do ganho de peso. Tá? Quarto, ansiedade e estresse. Tá? A própria situação de estresse, como por exemplo uma cirurgia, te leva a uma redução da taxa metabólica. Mas o estresse físico, psicológico, também. Tá? O quinto, alteração do padrão alimentar. O ciclo circadiano do sono deveria servir para alimentação também. Os seus hormônios anabólicos e metabólicos, eles dão pico de manhã. À tarde, eles têm queda. Se você come, por exemplo, muito carboidrato à noite, você tem uma hipercilonemia que te leva ao ganho de peso. Tá? Como é que deveríamos comer? Reduzir a ingestão ao longo do dia. Culturalmente, como é que você come? Tá? E o sexto, medicação. Tá? Medicações que engordam e não são poucas. Olha, são 6 causas. Conta aí quantas que você tem. Provavelmente as 6, né? Como é que você trata a obesidade? Resolvendo cada caso. Ué, Rafael, e se eu só fizer dieta e atividade física, aumentar o meu gasto calórico e perder o peso? Vamos botar que seu set point metabólico foi de 100 para 150 mil e você emagrece e ele volta para 100 mil. O set point não. A sua quantidade de reserva de energia, o seu set point continua em 160 mil. Então o que o corpo faz? Ele te faz reganhar peso. Então não adianta emagrecer sem você melhorar o seu set point de energia. O seu peso não vai ser mantido, porque o corpo entende que para a sua sobrevivência, a quantidade de reserva energética ideal é 150 mil calorias. Então você entendeu a dificuldade que você tem de emagrecer, entendeu a dificuldade de manter o peso perdido e o que você precisa fazer. Tá? Quando a gente fala de medicação, existem medicações que engordam, mas existem medicações que emagrecem. E assim, a maioria das pessoas tratam o remédio de emagrecer como anorexígeno. Não, vou te dar um remédio, vai reduzir sua vontade de comer, vai aumentar seu gasto energético e você perde peso. Não é essa a principal ação do remédio de emagrecer. O que o remédio de emagrecer faz? Ele muda o seu set point de 150 para mais baixo. E é por isso que você perde peso. Você pode perder peso sem mudança abrupta de alimentação e até sem atividade física. Não é o adequado, mas consegue. Entendeu tudo sobre set point de energia? Entendeu por causa do motivo de você reganhar peso sempre? Do efeito bambolê de vai e volta, né? Então assim, obrigado pela atenção. Espero que o post tenha sido muito interessante para você. Um grande abraço.